Olá, 9 de dezembro é o Dia Internacional contra a Corrupção, em que se celebra a Convenção das Nações Unidas de combate a este crime. Em Minas, anualmente, a ação integrada da Rede de Controle e Combate à Corrupção, a ARCO Minas Gerais, da qual faz parte o Ministério Público do Estado, promove um evento pela data para discutir propostas e estratégias de combate à corrupção. E é sobre tudo isso que nós vamos falar no Além das Montanhas de hoje. Nossos convidados para esse programa são o promotor de justiça, Daniel de Sá Rodrigues, que é coordenador do CAU de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público de Minas Gerais, o advogado, professor e ouvidor Daniel Guimarães Medrado de Castro, da Ouvidoria de Prevenção e Combate à Corrupção, da Ouvidoria Geral do Estado, e está conosco também a Roberta Coscarelli, que é secretária do Tribunal de Contas da União em Minas, esse órgão que é coordenador do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, sobre o qual nós vamos falar aqui também. Bem-vindos, bem-vinda, né, à TV do MP. Muito obrigada por terem vindo aqui hoje. Eu queria começar nosso debate trazendo alguns dados, né, informativos da ONU sobre a corrupção no mundo, né? De acordo com as Nações Unidas, $1 trilhão são pagos em subornos anualmente no mundo, né? Enquanto outros 2,6 trilhões de dólares de dinheiro público são roubados nesse esquema de corrupção que vige sobre vários países no mundo todo. A ONU lançou uma campanha global pelo Programa para o Desenvolvimento e alerta que a corrupção é um dos maiores impedimentos para as metas do desenvolvimento sustentável. Então, eu queria começar o nosso debate perguntando ao Dr. Daniel de Sá se esse é um problema endêmico, sem solução, na sua opinião. Laura, obrigado mais uma vez a oportunidade de estar aqui na TV do MP, com os colegas da ARCO, né, a Roberta, o Daniel. A corrupção realmente é um problema que a gente encontra onde há poder, né? Onde a gente combate a corrupção, a gente corre atrás, né, tanto na prevenção quanto na repressão, mas a verdade é que a gente tem o conhecimento que é um trabalho contínuo, né, porque os desvios vão estar sempre acompanhando, infelizmente, a dinâmica do poder. Existe até, né, a gente já foi até objeto de questionamento em concurso do Ministério Público, né, a teoria da graxa, né, é uma teoria que diz que um pouco de corrupção seria necessário para movimentar a máquina pública, enfim, realmente talvez a gente possa realmente dizer que é um problema endêmico de estrutura de poder global, né, mundial. Os próprios dados que você trouxe da ONU mostra que, embora a gente aqui tenha essa percepção ou esse combate à corrupção no Brasil e essa mazela, né, da nossa corrupção brasileira, mas não é típico brasileiro. Felizmente para nós, mas infelizmente para o mundo, é um problema que realmente está em todos os cantos do mundo, onde há o poder, infelizmente, a corrupção, e é por isso que a gente tem que fazer um trabalho contínuo de enfrentamento à corrupção. Doutora Roberta, como a própria ONU esclarece, né, não é um caso só de países de terceiro mundo, de países com menos condição econômica, como o Brasil, né? É de todos os países, nos países ricos também há corrupção, mas o nosso sistema, te pergunto, propicia esse tipo de crime? Como você falou, né, Laura, a corrupção está presente em todo lugar do mundo, né? Ela é inerente à nossa raça humana, né? Ela acontece onde tem poder, como o Dr. Daniel disse, mas ela também ela está mais presente em países, em sociedades em que os sistemas de integridade são mais frágeis, né? Então, assim, esse é o grande trabalho, como que a gente trabalha tanto os sistemas de prevenção quanto os sistemas de correção, de punição, e isso depende mesmo. Aqui no Brasil, as nossas avaliações recentes, né, que a gente tem,
realmente mostram que a gente está muito suscetível à corrupção, né? Os nossos sistemas ainda de prevenção e de combate ainda são muito frágeis, né? Então, isso é uma coisa, o que muda é isso, o que muda não é em si, as sociedades elas vão se educando conforme os sistemas promovem essa educação, né? Essa forma de trabalhar, a integridade, a ética. Então, quanto mais desenvolvidos forem esses sistemas e essa cultura organizacional, né? de ética, de integridade, de moral, menos a gente vai ter espaço para que esse sistema de fraude, essa questão esse problema da fraude e da corrupção se instaure no país. Doutor Daniel Guimarães, né? O problema da corrupção vem da falta de consciência, essa coisa de criar uma data para se celebrar, né, o combate, assim como consciência negra, outros dias em que se celebram a consciência, é necessário para o combate à corrupção? Primeiro, olá Laura, olá Roberto, olá Daniel. Agradeço o convite formulado pela TV do Ministério Público para debater esse assunto ladeado de grandes profissionais como o doutor Daniel, como a doutora Roberta. Quando a gente discute a corrupção no Brasil, o doutor Daniel mencionou bem que é quase que a parte da nossa história. E eu sempre me recordo de uma carta enviada pelo Luiz Varril de Monteiro ao Dom João V, em que, lá no século XVIII, em que ele menciona o seguinte: olha, senhor, aqui nessas terras todos roubam, menos eu. Então, essa fala ela traz dois elementos centrais no combate à corrupção, inclusive bem trazido pela doutora Roberta, que é essa percepção sobre a corrupção. O Brasil, ele em 2022, ocupou a 96ª posição no índice de percepção da corrupção. Então, isso indica uma falta de confiança da sociedade nas nossas instituições e nos nossos agentes públicos. E o outro é o que eu tenho a ver com a corrupção. É qual o meu papel enquanto indivíduo no combate à corrupção. E é impossível que os órgãos de controle estejam presentes em todas as contratações, todas as licitações, todos os repasses, e é preciso que haja participação dos cidadãos nesse controle exercido. Então, acho que a relevância de se ter um Dia Internacional de Combate à Corrupção é de chamar a população, de convocar a todos para que de fato participem, que atuem no combate. É um comprometimento que não é só dos órgãos de controle, mas de cada um e de toda a sociedade. Eu estava falando do nosso papel, né? Não só de participar ativamente, mas também de denunciar, né? Quando se tem conhecimento de que há corrupção em algum lugar. Exatamente, Laura. Hoje nós temos, até como um dos requisitos dos sistemas de controle, um dos requisitos ter ali um canal específico de denúncias, um canal que, de um lado, o cidadão se sinta acolhido, protegido, que as suas informações não servirão para posteriores retaliações e que, de fato, esses canais farão o acompanhamento e verificarão até o final ali se a apuração foi bem feita. Então é preciso que haja um incentivo para que aquele funcionário de uma empresa corruptora, aquele servidor da área meio que acompanha o processo licitatório, ou aquele indivíduo que de alguma forma ficou sabendo de algum ato de malversação dos recursos públicos, que ele denuncie, que ele colabore, contribua com os órgãos de controle na apuração, na fiscalização e na punição dos envolvidos. Não pensando que isso pode ser uma graxa que faça com que o mecanismo funcione melhor. Voltando a esse assunto que eu achei intrigante, né? Me lembrou da lei de Gerson, né? Que é bem da cultura brasileira. A gente tem infelizmente, né? A gente tem essa cultura, né? A lei de Gerson, o jeitinho, a tirar vantagem. E uma coisa muito interessante que foi colocada tanto pela Roberta quanto pelo Daniel aqui,
é essa questão de que a gente tenha a conscientização também e a percepção de que a corrupção ela não existe só no outro. Né? E a gente tem que fazer uma autorreflexão das nossas condutas, porque às vezes a gente tem, né, a gente teve um passado recente de combate à corrupção, os noticiários, milhões, dinheiro na caixa, dinheiro na cueca, dinheiro não sei aonde, na mala. E aí todo mundo fala assim, não, isso é um absurdo, essa corrupção. Mas às vezes a corrupção, ela também é corrupção, questões que são menores. Né? Aquela, você arrumar um jeito de que alguém te deu uma senha do Detran para você passar na frente, um amigo que consegue fazer um documento que você precisaria entregar um original, você só mostra uma cópia. Não precisa ser só receber dinheiro, qualquer vantagem que burle o sistema. E não precisa ser muito dinheiro também. Então a gente tem que ter, né, essa questão da percepção da corrupção também da nossa conduta, para que a gente possa ter uma conscientização e até uma educação. Né? Nós temos que, como eu falei inicialmente, esse problema endêmico da corrupção exige uma atuação constante. E uma atuação constante, ela precisa da formação das novas gerações. Né? Nós temos, você bem colocou, a questão, né, do Dia da Consciência Negra, do combate ao racismo, a nova geração, né, que estão vindo depois da gente, essas gerações estão sendo educadas a perceberem a igualdade, a perceberem que não há na escola você não pode fazer o bullying, e nós temos que também colocar que nós não temos que buscar tirar vantagem em tudo. Tem um exemplo simples do nosso dia a dia que vão formar o caráter de uma sociedade nova que não vai admitir a corrupção. Por que se eu estou num restaurante e eu recebo uma conta a maior, eu reclamo? E por que se deixam de me cobrar a sobremesa, eu pago rápido, vou embora e lá fora eu falo, me dei bem? Então, essa percepção, que o Alberto falou da questão de uma ética, de uma integridade, é isso que vai levar a uma sociedade que vai poder enfrentar a corrupção, ainda que a gente tenha a consciência de que onde há o poder vai haver uma corrupção, que a gente não vai eliminar o problema, que seria o plano ideal, mas que nós vamos conseguir reduzi-la a ponto de conseguir efetivamente dar as respostas no momento de identificar os casos de corrupção. Então, acho que a gente precisa ter essa conscientização e essa educação. Doutora Roberta, educação é essencial, eu acredito, né? Mas o papel dos órgãos de combate à corrupção é muito importante na punição, né? Na educação de outra maneira, né? Tem evoluído as estratégias usadas por esses órgãos, né? Aqui nós temos 3, Ouvidoria, Ministério Público, né? O TCU. Nós temos trabalhado muito nesse sentido, né? Eu acho que, por exemplo, o TCU é uma instituição que tem desenvolvido, tem tentado desenvolver cada vez mais a área de corrupção. Não é um órgão que trata disso, né? O TCU é um órgão de fiscalização, mas tem desenvolvido um pouco esse olhar. Então, por exemplo, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, que você colocou, é uma iniciativa da ARCO, coordenada pelo tribunal, que busca orientar as instituições a tentarem desenvolver os seus sistemas de integridade. Porque é isso, não dá para colocar, como o Daniel colocou, não dá para dizer que isso é responsabilidade dos órgãos de controle, dos órgãos, porque isso é responsabilidade de todos, sabe? A gente não tem como olhar todas as atividades, todas as transações, tudo que é feito, né, dentro das instituições públicas. Por exemplo, o PNPC, só adiantando um pouco, o PNPC hoje tem participação de mais de 9.000 organizações, 9.500 organizações, aqui em Minas mais de 1.000. Então, assim, não tem como. Então, assim, é um pouco o combate à corrupção, é o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, a
o combate, ele é de todos, é responsabilidade de cada um dentro da organização e também de cada organização. Nós temos evoluído? Sim, temos evoluído. Cada órgão tem procurado cada vez mais atuar, mas esse desenvolvimento ele é mais amplo. As metas alavancadas, estabelecidas pela ONU para desenvolvimento sustentável são alcançáveis? A gente estava falando de programas de integridade, a gente tem implantado isso não só nos órgãos públicos, nas empresas privadas também. Sim, Laura, eu acredito, eu sou daqueles que olham o copo meio cheio, sabe? Então, acho que a gente tem avançado bastante no que diz respeito ao combate à corrupção. Você mencionou os planos de integridade, né? Os estados e os municípios têm incorporado cada vez mais a necessidade de criar planos que sejam efetivos e devidamente cumpridos. Nós tivemos avanços legislativos desde a Constituição de 88, com a independência dos órgãos de controle externo. Nós tivemos a Lei de Improbidade Administrativa, Lei Anticorrupção, Lei de Acesso à Informação, Lei da Transparência. Então, acredito que essa cultura de integridade, essa mudança da Lei Gerson, como você mencionou, para uma cultura de integridade, para uma cultura em que os atos de corrupção, seja no âmbito privado, seja no âmbito público, são absolutamente intolerados, é um caminhar para. Acredito que estamos num caminho para a maturidade institucional e social pronta para combater a corrupção, pronta para, de fato, entender que uma sociedade ela só é desenvolvida se a gente tiver o comprometimento com a ética, o comprometimento... Um caminho para atender às regras estabelecidas pela ONU. Acredito que sim. Na sua opinião. Acredito que sim, Laura. Ok, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar sobre as ações realizadas para celebrar esse Dia Internacional de Combate à Corrupção. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Nosso debate hoje é sobre as ações para o Dia Internacional de Combate à Corrupção, que é em 9 de dezembro. E eu pergunto ao Dr. Daniel de Sá como é que será esse evento da ARCO, quem participa da ação integrada da Rede de Controle e Combate à Corrupção? Então, Laura, a ARCO é uma instituição, vamos dizer assim, multidisciplinar, né? Nós temos, eu não vou me arvorar a dizer todos, porque são 22 instituições participantes, mas nós temos aqui o Ministério Público, a Ouvidoria Geral do Estado, o Tribunal de Contas da União, temos outros órgãos estaduais, a AGE, a CGE, o TCE, né, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Contas, CGU também participando, órgãos, né, das polícias, né, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim, nós temos ali uma gama enorme, Receita Federal, quer dizer, são 22 instituições, né, a AGU também tem vários órgãos, da PFN, PGFN, então a gente tem uma gama de instituições que estaduais, municipal, a Contradoria do município de Belo Horizonte participa também, federais, que de alguma forma participam, né, atuam no controle de gastos públicos, no controle dos atos administrativos e, né, também no combate ou a prevenção à corrupção. E, atualmente, a coordenação executiva da ARCO, que faz um rodízio, atualmente ela está com o Ministério Público, então o Centro de Apoio faz essa coordenação. E o evento é sempre o evento que marca, né, no dia. A gente normalmente não consegue fazer no dia por questões de agenda,
né? Então, o nosso será esse ano no dia 7 de dezembro. A gente planejou isso dentro da Arco, com a ideia de fazer um evento em que a gente também buscasse a sociedade civil, né? Nós não temos a sociedade civil na Arco, mas a sociedade civil, né? Então, o evento é o poder público e a sociedade civil no combate à corrupção. Então, nós vamos ter... Representantes de todas essas instituições participam, é presencial? Isso, é um evento presencial, vai ser no Salão Vermelho aqui do Ministério Público, né, da Procuradoria. Nós teremos uma abertura solene, já com a presença confirmada do governador do estado, do Procurador-Geral de Justiça, do presidente do Tribunal de Contas e outras autoridades, né, chefias máximas das instituições que compõem a Arco. E nós vamos ter também uma palestra de abertura, que é com o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, que vai vir falar sobre a percepção e os anseios da sociedade civil no combate à corrupção, e teremos depois 2 painéis temáticos, porque a Arco ela atua em 2 eixos, o eixo da prevenção e o eixo da repressão. Então vamos falar um pouco sobre programas de integridade no eixo da prevenção, e no segundo painel falar sobre acordo de leniência, a lei de improbidade administrativa no eixo da repressão. E vamos ter um evento cultural, né, que é a apresentação de exposição das charges do projeto Justiça e Arte, né, que no primeiro ano tratou especificamente da lavagem de dinheiro, que tem muito de relação, tem muito a ver com a corrupção, né? E a ideia é que a gente possa, inclusive, ampliar, dar sequência a esse projeto agora com charges e trabalhos específicos de combate à corrupção. Então, o evento é um dia inteiro, começa às 9 da manhã, previsão de término às 17 horas, e a gente vai passar por isso aí, a visão da sociedade civil, a parte da prevenção, a parte da repressão e essa parte cultural que tem a ver com o trabalho de educação que eu estava falando no bloco anterior. Como é que tem sido a participação do Ministério Público de Minas nessa rede? Bom, o Ministério Público participa, né, desde da instalação da Arco. Nós agora assumimos em março desse ano a coordenação executiva, mas todas as ações da Arco são ações colegiadas, né? Nós participamos das iniciativas do PNPC, coordenado pelo TCU, pela Roberta, dentro da Arco. Tivemos a nossa participação também, e outras ações, são sempre ações que integram, né, as instituições escolhem quais eixos vão participar, pode participar do prevenção e repressão ou apenas uma delas. E hoje a gente está nessa coordenação, mas fora as atividades ali burocráticas, vamos dizer assim, da coordenação, a gente participa ativamente com as outras instituições, né? Tivemos na semana passada, alguns dias atrás, no evento da rede de controle da plenária, né? Fui com eu e o Daniel representando a Arco, né? Então, assim, a gente participa ativamente dessas ações. Doutor Daniel, então, como é que a ouvidoria tem trabalhado nessa rede, na prevenção e combate à corrupção? A ouvidoria, ela integra, né, a Arco. Até a nossa entrada foi bem mais recente que a do Ministério Público, né? O nosso ingresso se deu no final de 2021, né? E tive a oportunidade de participar junto com o Daniel da plenária, né, da terceira plenária da rede de controle da gestão pública, né, e a gente discute algumas ações de prevenção e repressão da corrupção. E aí, pegando um pouquinho para dizer sobre o papel da ouvidoria nesse combate à corrupção, né? A ouvidoria, ela é uma espécie de ponte entre a sociedade e o poder público, né? Então ela serve de fato como a voz do cidadão no âmbito do governo do Estado, né? E eu costumo dizer que a ouvidoria, de um lado, é um instrumento de controle, do controle social, do controle exercido pelos indivíduos que têm ali um espaço para poder apresentar suas denúncias, né? Olha, fiquei sabendo de algum ato de corrupção específico, então eu denuncio. A ouvidoria
tem um papel de prevenção, de apresentar para os servidores de uma forma geral que a corrupção não é de fato só o receber propina, o receber um suborno para poder realizar um determinado ato, que a corrupção é todo aquele ato ilegal e irregular que acaba privando a sociedade do serviço público que ela tem direito. Então, aquele médico que eventualmente bate o ponto e vai trabalhar num consultório privado, né? O servidor que utiliza o veículo público, né, o veículo oficial, para fazer um deslocamento do seu familiar, aquele que utiliza a estrutura física para abrigar algum interesse privado, como por exemplo o interesse político. Tudo isso é corrupção. Então, o primeiro desafio que a gente tem é de mostrar para a sociedade que corrupção é muito mais abrangente do que se imagina, que a corrupção, além da corrupção privada que o Daniel mencionou, no âmbito público ela está em pequenas condutas irregulares e que não podem ser toleradas. E a ouvidoria ela também funciona como um órgão de governança, que auxilia os gestores públicos na correção dos rumos. E então a gente faz relatórios e reuniões trimestrais com os gestores, apresenta um relatório indicando, olha, em determinadas unidades, determinados órgãos, vocês tiveram, nós recebemos aqui uma quantidade de X de manifestações que envolvem esses assuntos. Então é preciso focar a atenção da administração pública nessas localidades, ter algum tipo de intervenção. E, de um outro lado, a gente também apresenta recomendações. Então, a gente auxilia indicando, olha, identificamos uma fragilidade e é possível corrigir dessa forma. Então, a ouvidoria ela funciona tanto nesse papel de prevenção, de auxílio à repressão, assim também como a mudança dos rumos da administração pública, né? Garantindo que o gestor conheça da sua área, que ele atue corrigindo eventuais falhas que às vezes é não perceptível, né? Então, se a gente quer também diminuir a corrupção no âmbito dos órgãos, é preciso fechar as portas, fechar as lacunas por onde o dinheiro passa. Então, é esse o papel da Ouvidoria Geral do Estado, né, de uma forma geral, e estamos tentando contribuir um pouco, né, na rede que, como o Daniel bem apresentou, goza de inúmeros participantes e cada um com a sua experiência, cada um com o seu know-how, né? Então é um compartilhamento mesmo de experiências para fazer uma rede fortalecida no combate a esse mal do século. Perfeito. Doutora Roberta, o TCU faz parte da rede também, né? Como você estava falando que não é exatamente um órgão de controle, mas trabalha na fiscalização das contas públicas, né? Tem um papel importante também nesse combate, nessa investigação do que pode estar errado nas contas. Só fazer um pequeno ajuste, Laura. Na verdade, o TCU é um órgão de controle. Ele é um órgão de controle externo, sim, constitucionalmente, né? Mas ele não tem, a questão é que a atuação dele não é focada, só corrigindo, não é focada ao combate da corrupção, entende? O foco do TCU é o aprimoramento da gestão pública, né? Esse é o foco. Mas a gente tem atuado, sim, de forma, atuando na prevenção mesmo da corrupção, né? Não é um papel só de fiscalizar as contas, mas também de orientar, né? Claro. O aprimoramento da gestão pública, ele passa pela decisão pública também, né? Pela eficiência, pela eficácia, pela efetividade das ações dos gestores, né? Então, essa é a atuação do tribunal. Então, assim, contas públicas, mas de forma mais ampla, de que forma que aquele gestor realiza políticas públicas para entregar à sociedade aquilo que ela precisa. Então, esse é o papel do tribunal, como que acompanhar essa atuação da administração pública de forma a garantir que as entregas sejam feitas da forma mais eficiente possível, o menor custo possível para o Estado. E quais são os principais problemas nessa fiscalização?
são apontados pela fiscalização? Bom, Laura, na verdade o tribunal ele atua em diversas áreas, né? A área econômica, saúde, educação, em diversas áreas mesmo, né? E trazendo um pouco para a corrupção, que a gente tem percebido e atuado realmente na prevenção e também o que a gente percebe é de fato a necessidade de um aprimoramento dos sistemas de integridade para que a gente tenha, e aí estou trazendo o assunto bem restrito aqui para a questão da corrupção, né? O que a gente tem atuado e visto é isso, ou seja, estamos muito suscetíveis às práticas de corrupção. Então, assim, precisamos aprimorar as nossas práticas, as boas práticas, para tentar prevenir um pouco mais. E aí eu estou falando de gestão de risco, de transparência. Transparência, escancarar as contas, Exatamente. Né? Porque o dinheiro é público e todo mundo tem que ter acesso a essa informação. Escancarar as contas e aprimorar muito o nosso sistema também de indicadores, de mostrar os resultados da aplicação dos recursos públicos. A transparência ainda é Ainda pouca. é um desafio. Ainda é um desafio com a LAI, né, a Lei da Informação, né, de abertura da informação, melhorou de acesso Lei de acesso à informação melhorou muito, teve um crescimento grande em relação à transparência, mas a gente ainda tem um caminho bom aí para poder caminhar, para poder andar e aprimorar a questão da transparência. Ainda é um problema, principalmente quando a gente olha os municípios, né, quando a gente tem um olhar um pouco mais para a municipalidade e tudo. Doutor Daniel, que propostas, que sugestões, estratégias vão surgir desse evento esse ano? Vão ser trazidas? A gente tem, né, a gente teve na plenária da Rede Controle, né, no início de novembro. Lá a transparência, né, por mais que a gente tenha a Lei de Acesso à Informação, a transparência ela ainda é um desafio a ser enfrentado. Como eu digo, é contínuo. O trabalho de combate à corrupção é contínuo. Por que ela ainda é desafio? Num mundo hoje digitalizado, com a internet... Nós temos lá, na plenária da Rede Controle, a gente amplia, né? O Daniel estava lá, a gente amplia os nossos horizontes porque a gente vê o Brasil inteiro. Quando a gente discute a Arco, a gente discute Minas, que é um país. E quando a gente vai para uma plenária nacional, a gente vê realmente o país inteiro. E a gente conversa e as exposições que a gente tem lá, a gente percebe que são vários fatores da questão da transparência. Existe uma questão cultural, né, de uma resistência a uma transparência, e aí tanto no aspecto de se tentar botar por baixo do tapete alguma coisa errada, como o incômodo até de um bom gestor. Por que eu tenho que colocar tudo isso aí? Então, assim, então a gente tem uma cultura, né, uma dificuldade cultural que a gente vem combatendo com as ações educativas do Tribunal de Contas, todas essas ações, a gente vem demonstrando que a transparência ela é boa para o gestor. Né? É isso que ele tem que entender, que é uma mudança de cultura mesmo, de mudança de chave, e que a transparência ela é essencial para a sociedade, é importante para o combate à corrupção, mas ela é boa para o gestor também. Sim, é uma maneira de evitar que as contas depois cheguem e sejam reprovadas, e que o gestor, ele responda por improbidade. E que o gestor seja traído pela sua própria equipe. A transparência serve para ele também vai ser um usuário dessa transparência na sua gestão, na sua governança, como o Daniel colocou. Então, existe uma questão cultural e existe uma questão estrutural. Né? Só a gente pegar em Minas, né, nós temos municípios pequenos, municípios médios, municípios grandes, e há alguma dificuldade estrutural. Então, alguns trabalhos nós temos feito, temos buscado incentivar a transparência e facilitar essa disponibilização, como você colocou, no mundo digital, mas alguém tem que fazer a estrutura digital funcionar. E não basta, isso é uma coisa também muito importante dentro da transparência, não basta que eu, como gestor, coloque todas as informações, por exemplo, no meu site, na internet. Aquilo tem que estar de uma forma que a população
de buscar indicadores. Não é simplesmente eu disponibilizar lá um PDF de todos os meus documentos. Aquilo tem que ter uma utilidade, porque senão a transparência vai ser simplesmente abrir um arquivo sem utilidade. Vai continuar inacessível para Vai continuar, da população, exatamente. né? Se a gente tem a informação, mas não tem como trabalhar com ela, para que serve essa informação? É como dar um livro para uma pessoa que não sabe ler. Né? Então a gente tem que saber colocar essa informação de forma que ela esteja transparente e que ela seja útil ao controle social, ao controle das instituições e ao seu fim, que é, de uma certa forma, trabalhar na prevenção e no combate à corrupção. Importante é que a gente continue trilhando esse caminho, né? No próximo bloco nós vamos falar sobre o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Não saia daí que a gente volta já. Neste último bloco do Além das Montanhas, vamos falar sobre o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Então, eu queria saber da doutora Roberta, como é que se deu a criação desse programa, como é que tem sido o trabalho de coordenação, né, feito pelo TCU? Sim, esse trabalho, na verdade, ele é capitaneado pela ARCO, né? E a ARCO-MG aqui em Minas, mas todas as associações de controle com os órgãos de controle em todos os estados. É uma iniciativa que se iniciou no Mato Grosso e ela foi feita a partir de uma compilação de um estudo bem aprofundado de boas práticas nacionais e internacionais de prevenção e combate à corrupção. E a partir daí foi uma parceria que ocorreu lá no Mato Grosso entre o TCU e a Controladoria Geral do Estado e foi se desenvolvendo e aí se tornou uma plataforma nacional de autoavaliação e de planos de ação para combate, para prevenção e combate à corrupção. Então, é uma iniciativa hoje nacional, nós já temos aí mais de 9 mil participantes no Brasil todo. Aqui em Minas é o estado com o maior número absoluto de participantes, porque é um estado muito grande, o desafio nosso é muito grande, né, Daniel? Então, mas a gente teve uma adesão bem interessante aqui em Minas, e aí é uma iniciativa que busca realmente entregar como uma ferramenta digital a todas as organizações públicas das 3 esferas, né, federal, estadual e municipal, para que possam desenvolver os seus sistemas de integridade. Então, esses 9 mil participantes são todos os órgãos públicos? Todos os órgãos públicos. Nós mapeamos mais de 16 mil organizações públicas e a gente já teve uma adesão aí de quase 10 mil organizações que já realizaram a sua autoavaliação, ou seja, ela permite que cada organização entre na plataforma e faça uma autoavaliação conforme essa referência de boas práticas. Então, ela consegue avaliar em que nível ela está de suscetibilidade à fraude e corrupção com base nas práticas que ela tem, que ela aplica. Então, é uma plataforma realmente muito completa, traz muitas informações. É um programa mesmo? É um programa. Então, esse programa, ele usa essa plataforma, que é o E-Prevenção. Então, as organizações, elas podem acessar, elas pedem adesão, solicitam adesão a essas associações. Aqui em Minas é a ARCO-MG, né? Então, elas solicitam essa adesão, realizam a sua autoavaliação e com base nessa autoavaliação elas conseguem receber instruções para criarem os seus planos de ação para desenvolverem aí essas boas práticas ao longo do tempo. Você falou em boas práticas buscadas em exemplos em outros países, você destacaria alguma? Bom, é um compilado mesmo, sabe, Laura, de boas práticas. E aí, por exemplo, construção de código de ética,
gestão de riscos da organização. Por exemplo, a construção do código de ética, ela é fundamental. Às vezes as pessoas acham, esse é o ponto, né, que o Daniel colocou, culturalmente a gente ainda tem uma certa resistência a essas práticas de prevenção e combate, porque o gestor público às vezes fala, isso dá muito trabalho, mas isso é fundamental, sabe? Por exemplo, a gestão de riscos, a gente costuma falar, né? Caminhar e fazer gestão sem gestão de riscos é meio que andar de bicicleta sem freio, sabe? Você com uma bicicleta com freio, você acelera mais porque você sabe que tem freio. E é a mesma coisa a gestão. Às vezes a gestão você consegue avançar mais porque você tem alguns controles internos que te permitem avançar mais. Se todo mundo seguir o código de ética, você não vai ter problemas para resolver. Exato. E o funcionamento do serviço, da máquina vai ser melhor. Exatamente, porque, por exemplo, eu não tenho um código de ética, eu não tenho nada que defina ali o que é certo, o que é errado dentro da organização. Então, às vezes, eu não avanço, porque eu posso ser punida. Eu não sei o que eu não sei o que vai acontecer se eu fizer tal ação, entende? Uhum. Então, assim, tem alguns instrumentos, eu estou dando só esse exemplo, mas, assim, a questão da transparência também, as práticas de transparência, sabe, as entregas. Então, são várias, é um conjunto de práticas que realmente nós precisamos desenvolver no âmbito institucional mesmo. E a instituição, usando essa plataforma, ela vai ver se ela está trilhando o caminho correto, que outras etapas precisa alcançar. Perfeito. E ela consegue fazer um plano de ação customizado mesmo, dentro da realidade dela, porque às vezes eu não tenho recurso para poder implementar tudo e às vezes nem preciso, né? A gente tem que fazer uma relação de custo-benefício também de cada prática para ver se aquilo se aplica ao tamanho, à necessidade da minha organização. Então tudo isso tem que ser feito, mas a plataforma ela consegue dar uma orientação bem interessante aí para o gestor. Daniel Guimarães, como é que foi a participação da ouvidoria nesse programa? A ouvidoria, como não poderia deixar de ser, né, ela é um órgão aderente, né, e ela participou desse primeiro momento do programa, que é um programa de diagnóstico, de identificar as fragilidades das instituições, né, e a Roberta utilizou uma analogia que é fantástica, da bicicleta. Uhum. É o gestor entender que o freio não é para impedi-lo de avançar, mas fazer com que ele chegue ao final, que ele consiga caminhar, né, consiga andar na bicicleta sem cair. Então, acho que o programa, de uma forma geral, ele tem uma relevância extrema, porque ele incorpora no gestor público a necessidade de você ter determinados mecanismos que de fato viabilizam esse avanço. É entender que o trabalho dele não é só com a atividade finalística, que ele precisa se preocupar com esses mecanismos que viabilizam uma gestão pública transparente e com o reconhecimento da sociedade. E o programa ele tem uma relevância para a Ouvidoria Geral do Estado, né, entendendo a Ouvidoria Geral do Estado como um programa intergovernamental. É um fortalecimento das instituições e não um programa que, mudando o governo, essa prática se encerra. É que você incorpora, sedimenta essa cultura, sedimenta os mecanismos, sedimenta a concepção de que a transparência é essencial, então não importa quem sentará naquela cadeira dali para frente. Terá uma cultura, terá mecanismos que se autorregulam, que autodirecionam um órgão para uma gestão proba, para uma gestão eficiente. E no caso do governo do Estado, o programa ele converge também com o nosso plano mineiro anticorrupção, que também tem uma concepção similar de estabelecer diretrizes e metas para alguns órgãos centrais do Estado, para que seja implementado, inclusive a longo prazo, pensando para 2026, 2025, 2026. Então, hoje, após esse diagnóstico, temos alguns compromissos de ajustes na estrutura, né, de adequação ao que foi detectado,
A Ouvidoria Geral do Estado hoje, junto com a Controladoria Geral do Estado, capitaneia essa discussão para os outros órgãos, para auxiliar os outros órgãos nas correções identificadas pelo programa, e acredito que, de fato, estamos caminhando com maior segurança e com um avanço. As instituições do Estado de Minas Gerais estão indo bem nessa implantação desse programa de combate? Sim, é claro que temos as dificuldades naturais, né? Toda vez que você tem um ciclo anticultural, né, que você vai romper com uma cultura da administração, uma cultura ali existente, é difícil, né? Mas esse fortalecimento das instituições é o que torna grande o nosso Estado e grande a nossa nação. Durante uma das apresentações lá no encontro da Rede do Controle da Gestão Pública, né, um dos palestrantes, um procurador da República, ele trouxe uma fala de um livro que eu adoro, essa perspectiva, essa conclusão do livro, que é um país forte, uma nação forte, não pela riqueza material que ele tem, não é pelo ouro, não é pelo diamante, não é se tem minério, se não tem. É pela força das suas instituições, se as instituições são sólidas ou não. E nós só teremos instituições sólidas se elas tiverem o pedal para dar velocidade, mas também tiver os freios bem calibrados para garantir a segurança nesse trajeto. Doutor Daniel de Sá, Minas teve um destaque nesse programa, qual que foi? Como a Roberta até adiantou, né? Minas, nós conseguimos ser o estado com o maior número de instituições respondentes a essa primeira fase, que é a fase de diagnóstico, né? E aí aqui, muito, né? Com tudo, foi graças a esse trabalho incansável da Roberta, né? Dias e mais dias. Olha, levantando, precisamos de aumentar o número de respondentes, vamos mandar ofício, vamos fazer contato, e-mail para lá, planilhas e mais planilhas, né, Roberto? Então, a gente conseguiu, né, conclamar o Ministério Público ajudando com as promotorias, integrando o PNPC ao Plano Geral de Atuação. Então, muitas promotorias replicavam os convites dos eventos do PNPC, que eram eventos chamativos, né, para convencer mesmo o gestor, para que ele pudesse perceber a utilidade do programa para ele mesmo, para a sua própria gestão. Então, com esse trabalho capitaneado pela Roberta na coordenação aqui em Minas e dentro da Arco, nós conseguimos chegar Minas com um número absoluto de respondentes maior do país. Óbvio que no número percentual a gente não chegou, não é porque nós temos uma pleia de um número muito grande de instituições públicas, mas é um destaque nacional o nosso número absoluto. E internamente o Ministério Público de Minas, ele foi o primeiro Ministério Público a ostentar o selo de participante, respondente, né, participante do E-Prevenção. Então quem entrar lá no portal do MP, baixar um pouquinho lá a página, vai ver, nós temos o selo de instituição participante, fomos o primeiro Ministério Público do Brasil a responder completamente o diagnóstico, né, a fechar o questionário, que é a primeira fase do PNPC, e com isso recebemos o selo de entidade, instituição participante, que está lá na nossa página. Né, e que com louvor, que quero saber como é que está o Ministério Público. O Ministério Público tem o resultado, vamos dizer assim, não é o máximo, né? Nós temos o que evoluir, nós temos o que aprimorar, né? Mas estamos num patamar, vamos dizer assim, aceitável de caminhos de melhoria, né? Mas com muita coisa já feita, e estamos produzindo, né? O próprio programa de integridade que foi lançado durante a semana do MP é um caminho, um resultado, uma entrega desse trabalho de melhoria do Ministério Público. Né? Estamos fazendo as entregas do programa de integridade que, ao final, vão refletir positivamente nesse diagnóstico. E esse diagnóstico foi importante para identificar ali pontos de melhoria do Ministério Público. Não estamos mal, mas temos caminhos a seguir, estamos seguindo, felizmente, aí, com as ações do Programa de Integridade, outras ações estruturais desenvolvidas pela administração. Estamos indo aí, se Deus quiser, caminhando para a excelência, né, que é sempre o nosso objetivo. Eu queria, a gente vai encerrar daqui a pouquinho o programa, mas eu queria pedir para vocês
falassem quais são os canais de acesso da população a cada uma das instituições, né? E também para denúncias, né? Já que a gente estava falando que o papel de combate à corrupção é de todos nós e a denúncia é muito importante. Então, no Ministério Público, como é que nós temos, no Ministério Público, nós temos a ouvidoria do Ministério Público que atua, como o Daniel colocou, em relação à ouvidoria do Estado, ela também recebe essas denúncias de casos de corrupção e outros, né? Mas a gente trabalhando aqui o nosso tema. E que ela faz essa coleta de informações, de manifestações e faz o encaminhamento aos órgãos próprios, né? Nós temos as promotorias de justiça, né? O Ministério Público Estadual ele tem essa capilaridade, ainda que a gente não tenha, né? Nem todo município tem uma promotoria, mas todo município está vinculado a uma promotoria, que é vinculado a uma comarca. Então nós temos promotores de justiça em todos os 853 municípios mineiros. Temos a promotoria da capital que trabalha também a questão relacionada ao governo do estado. Então nós temos a ouvidoria, nós temos as promotorias, são 297 comarcas no estado, e o Ministério Público está sempre de portas abertas, sempre acessível. O acesso pode ser presencial, por telefone, né? O 127. Nós temos os canais da ouvidoria, por telefone, pelo sistema da ouvidoria, nós temos o acesso presencial às próprias promotorias, está em implantação também o sistema da promotoria online, que vai permitir, quando fechar toda a implementação, que o cidadão faça esse contato direto com a promotoria sem o acesso presencial. Estamos evoluindo nessa acessibilidade do cidadão, mas o fato é que o Ministério Público está sempre de portas abertas para receber essas denúncias, assim como outras das suas enormes atribuições. Doutora Roberta, o TCU tem algum canal assim de Sim, de o acesso TCU da também população? tem a ouvidoria, né, do tribunal, também para denúncias, representações, também é aberto. Tem o 0800 também, que está no site, no portal do tribunal, e a ouvidoria, ouvidoria@tcu.gov.br, pode ser encaminhado. E aí, falando um pouco do PNPC também, caso o gestor queira aderir, ele pode mandar um e-mail para o pnpcmg@tcu.gov.br, solicitando também a adesão. Perfeito. E a Ouvidoria Geral do Estado? A Ouvidoria Geral do Estado, como canal de recebimento de manifestações, a gente tem pela internet, né, www.ouvidoriageral.mg.gov.br. Nós temos pelo aplicativo MG App. Nós temos a nossa atendente virtual pelo WhatsApp, que é a Bel, que me fugiu agora o número. Vou receber um puxãozinho de orelha lá da Ouvidoria Geral do Estado. E a gente vai botar na tela. Nós recebemos manifestações também por cartas, né, para atender o máximo da população. Então, rodovia João Paulo II, 4001, 12º andar, Edifícios Gerais. Nós recebemos também por e-mail, não é o ideal, e nós fazemos também um atendimento móvel, por meio da ouvidoria móvel, que a gente tenta participar dos principais eventos, nas principais cidades do estado de Minas Gerais, levando de fato o poder público junto ao cidadão. Então, o convite que faço é manifestem. Isso, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado. A vocês dois também pela presença na TVMP, participação no Além das Montanhas, para falar desse tema, né, que é super importante. Que a gente vai falar outras vezes, né, doutor Daniel? Com certeza. Obrigado. Muito obrigada pela audiência. O Além das Montanhas volta todo dia com assuntos de interesse social. E eu volto em breve. Até!